A nossa ordem do dia vai falar sobre um dos motores da nossa economia, a economia brasileira, que é o agronegócio. Por isso, a gente tem o prazer de receber um grande amigo que tem, o Adriano Ferreira, que é o José Benevides Romano, especialista no setor. Ele também é sócio da Araújo Fontes, que traz para a gente uma análise desse cenário para 2025, além de fazer um balanço dos principais desafios e conquistas do setor em 2024. Então, você que chegou agora, continue conosco, vamos acompanhar essa conversa que promete. Mas antes de começar, Adriana, deixa eu fazer uma inconfidência com o Bené aqui. Ele vai até ficar bravo comigo, mas o Bené a gente trabalhou junto lá em Patos de Minas, na Jovem Pan Patos. A gente trabalhou por algum tempo lá. Bené que é um cara que sabe muito de agronegócio, e a família do Bené, além dele próprio, tem uma história muito bonita, muito bacana, viu, Bené? Que um dia você tem que contar aqui pra gente da proximidade, da amizade que eles tinham e têm até hoje com a família do grande patrono da agricultura brasileira, que é o Alisson Paulinelli. Então, eu sei que ele não gosta que fala isso, porque o Bené é uma pessoa muito contida, humilde, mas é verdade, viu, Bené? E, pra fechar, tem uma cachaça, menina. Adriana, não, mas você não tem bebe? que ver. Por que você eu não sabe que a bebo, cachaça não, mas é eu boa? sei que a cachaça é boa, porque todo mundo que tomou falou que é boa. Boa noite pra você, Bené. Seja bem-vindo. Boa noite, meu grande amigo Flávio Souza. Boa noite, Adriana. Prazer estar aqui com vocês para falar um pouco sobre o agronegócio. Eu posso dizer, sim, que somos grandes amigos, né, da família do Alisson Paulinelli. Trabalhou muitos anos com meu irmão Paulo. E realmente temos uma cachaça maravilhosa, uma das melhores de Minas e do Brasil, sem falsa modéstia. Então, já que você é amigo do Flávio, eu vou me colocar aqui nessa condição também, viu, Bené? E chamá-lo de Bené, tá? Me dê licença. Pois não, fica à vontade, Adriana. Fica à vontade. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, viu? Vamos começar falando e avaliando, né, esse desempenho do agronegócio brasileiro em 2024. 2024 foi um ano desafiador, né, Bené? Como que foi o agronegócio? O que a gente pensa e fala com todas as variações, né, da economia e tudo mais, com todas as adversidades que a gente viveu, o agronegócio foi um setor que se manteve firme, né, mas não por isso deixou de enfrentar desafios, né? Sem dúvida, Adriana, o agronegócio, pela dimensão dele, né, num país continental, pelo número de cadeias produtivas, pelo fato da complexidade de estar inserido, né, numa economia, tem a dependência de clima, tem a dependência das moedas. Então, assim, é uma atividade, é um segmento muito, muito susceptível a vários fatores. Mas eu posso, de maneira resumida, dizer que para o agronegócio brasileiro, claro, para algumas cadeias produtivas mais, outras menos, 2004 foi um ano positivo, sim. E, Bené, para esse ano de 2025, quais que são aí as expectativas do setor? A gente tem algumas tendências que a gente precisa ficar de olho agora nesse novo ano que está começando? Sim, Flávio. Antes de falar do ano 2025, eu gostaria de só explicar um pouquinho sobre o 2024, em que a gente, como eu disse, para algumas cadeias mais, outras menos, algumas tiveram uma atuação melhor, mas o Brasil, eu digo o seguinte, que o 2024 foi muito importante para o Brasil se consolidar ainda mais como uma potência agroalimentar mundial, tá? Então, por isso que é muito importante a gente entender que o agronegócio teve esse ano 2024, apesar de todos os desafios, como foi dito, questão de moeda, questão de seca, economia, etc. Mas, apesar de todos os desafios, o Brasil se confirmou como uma potência, ampliou o mercado, se tornou maior produtor, exportador em algumas cadeias que não era. Sobre 2025, respondendo sua pergunta, claro, é uma incógnita, não dá para afirmar, por quê? Depende da geopolítica, depende da economia mundial, depende de um novo governo do Trump, que certamente será um pouco mais protecionista. Então, sim, são vários fatores. Mas, considerando que estamos já vindo aí de um momento importante em que os agricultores estão cada vez mais tecnificados, em que a tecnologia
cada vez mais adequada, principalmente a questões do clima. O Brasil, com esses mercados aí mais abertos, né? Esses últimos 2 anos, o Brasil abriu muitos mercados internacionais, para carne principalmente. Então, sim, a expectativa, quando a gente pensa no todo, é sim positiva. Lembrando que somos uma indústria a céu aberto, quando a gente fala de agropecuária. Então, a gente não pode afirmar com toda certeza, mas a perspectiva é sim positiva para esse segmento, que é uma das molas propulsoras da nossa economia. E esse ano também foi marcado pelo lançamento do Plano Safra, né, Bené? E é um plano importante para financiamento, né, agrícola aqui no país. Eu queria uma análise sua se realmente esse montante, né, que chegou com o Plano Safra, de certa forma influenciou ou impulsionou também esse desempenho do agronegócio, de que forma os estados, né, podem se aproveitar disso. Adriana, é o seguinte: infelizmente, o volume de dinheiro necessário para tocar as atividades da agropecuária, esse volume, por mais que ele seja aumentado ano a ano, ele é insuficiente. Posso dizer para vocês que alguns projetos que seriam prioritários, como foram anunciados na área de bioenergia, de bioinsumos, na área de sustentabilidade, por exemplo, o dinheiro que chegou, imediatamente ele ia para os produtores e de maneira insuficiente. Então, o que aconteceu então foi que outras modalidades de financiamento, né, apareceram para, de certa forma, entrarem nesse vácuo aí, nesse gap da falta de dinheiro oficial. Mas a gente tem que também ressaltar que os custos hoje estão muito altos. Então, por exemplo, o Flávio estava falando aí, né, da questão do dólar. Então, no momento em que a economia passa por um momento de desafio, de insegurança, os investidores inseguros, o dinheiro fica mais caro. Isso onera a produção, onerando a produção, certamente os alimentos chegarão na mesa do consumidor mais alto, o que acaba gerando inflação. Ô Bené, e como é que a gente pode avaliar agora nesse ano de 2025, como é que fica a relação do agronegócio com o governo Lula? Porque em 2024 o governo parece ter causado ali alguns problemas para o setor. Vários especialistas apontaram esses problemas, como por exemplo a crise do leite, né? A gente que vem de uma região que tem a produção de leite como a segunda maior bacia leiteira do Brasil, viu isso de perto. Acompanhamos aqui em Belo Horizonte manifesto, né, de todos os setores, cobrando do governo um posicionamento. Essa relação em 2024, em 2025, precisa melhorar em que sentido? O que é que o governo precisa fazer para pelo menos não atrapalhar a vida de quem está conduzindo o seu trabalho no agro? O exemplo que você citou, Flávio, é muito interessante, que fazendo aqui uma retrospectiva breve, né, da história aí do leite, a partir do segundo semestre de 2022, por todo o ano de 2023 e uma parte do 2024, nós tivemos o auge das importações de leite, principalmente do Mercosul, Argentina e Uruguai. Isso impactou diretamente na cadeia produtiva do leite, fazendo com que vários produtores saíssem do mercado, né? E isso aí foi um problema sério. O preço do leite subiu, né, no consumo, e isso foi uma falta de ação imediata, né, do governo em relação à cadeia produtiva do leite, de se importar com os produtores de leite. Então, o que se espera, o que o agronegócio espera do governo, e você falou muito bem, é que se ele não atrapalhar, já dá de bom tamanho. Porque o agronegócio, hoje, ele é financiado em grande parte pelas próprias empresas, né, do agro, as multinacionais, as fornecedoras de insumos. Então, assim, é uma roda que já gira, de certa forma, bem.
Claro que é importante, principalmente para a agricultura familiar, para o médio produtor, para não for contra, que teremos um bom ano para o agronegócio. Claro, tirando o que não é controlável, como eu disse, que é questão da geopolítica, questão do mercado, questão da economia. Mas o controle dentro da porteira, das cadeias produtivas, isso já vem andando, tá bem, obrigado. Então, se o governo não atrapalhar, já estaremos bem servidos. E eu queria, já que falamos em governo, Bené, hoje o Ministério da Desenvolvimento, né, Indústria e Comércio, ele divulgou o balanço, né, na verdade, os índices da balança comercial, prevê um superávit comercial no ano que vem e tudo mais, e os dados mostram em 2024 que pela primeira vez, segundo o governo, o petróleo bruto foi o item mais exportado, e isso acima, inclusive, da soja. Né? E caso os preços se estabilizarem, a tendência do governo, o governo pelo menos espera que a soja retoma o protagonismo que ela tem aqui nas exportações brasileiras. Você pensa isso também? Eu queria que você citasse também outros produtos que tiveram um bom desempenho e aqueles que não tiveram um desempenho tão bom assim, né? A gente falou logo no início, mas a gente não citou esses produtos. Sim. Adriana, a soja, né? Hoje o Brasil é o maior produtor e maior exportador de soja do mundo. É importante a gente lembrar que, por exemplo, isso há 50 anos atrás não se plantava soja no Brasil. Foi aí, claro, um pouco lá no sul, mas a soja ganhou a expansão, foi no Cerrado, dominado aí há 50 anos atrás. Então a soja, sim, é um fator muito importante para o Brasil, um fator de exportação. Crescemos muito no mercado de carnes, que até então tínhamos a China como um principal consumidor, mas ampliamos o mercado de carnes, tá? Somos os primeiros em laranja, somos os primeiros em celulose, atingimos agora recentemente também a primeira posição em algodão, ou seja, como eu disse, o Brasil tem tecnologia, os produtores têm conhecimento, têm vontade, têm paixão pelo que fazem. Então, em termos de produção, dentro da porteira, em termos de máquinas, equipamentos, de fertilizantes, o que é necessário, a gente consegue bem. O que falta, às vezes, é isso. Aí você começou falando dos desafios. Um grande desafio é a parte de logística, seja de estradas para escoamento, seja da área portuária, né? Então, o agro, por si só, ele está cada vez mais preparado. Agora, o que precisa é de apoio para realmente chegarmos lá do outro lado do mundo. O aumento de novos mercados atingidos, isso aí vem crescendo rapidamente. Um detalhe interessante, por exemplo, o café, né? Somos os maiores produtores e maiores exportadores de café. Recentemente foi feita uma negociação do governo com uma grande rede de cafeterias lá da China, com um contrato aí de 250 milhões de toneladas, 250 mil toneladas, desculpe, num contrato de 2025 a 2029. Você imagina se a gente começar a atingir o mercado chinês, né, que mais de 1,5 bilhão de habitantes, acostumado a tomar chá, e eles aderirem ao nosso cafezinho. Haja café. Então, assim, a perspectiva é muito positiva, muito interessante a gente ter essa visão, que o agro brasileiro está se consolidando como uma potência. E a cada ano que o mercado se abre, que o governo não atrapalha, a gente vai conseguir melhores resultados. E tem um detalhe, né? A gente está falando aqui sobre o café, você citou como exemplo, Bené, e acho que nós temos que falar, para além desse mercado do consumo ordinário do café, esse mercado de cafés especiais, né? Que o Brasil também lidera, tem vários produtores do Brasil que estão recebendo, e de Minas Gerais principalmente, recebendo títulos mundo afora por cafés de qualidade. E
E aí a gente pode dizer que o Brasil tem mais espaço ainda nesse setor do consumo do café especial, né, Adriana? Eu penso até mesmo do queijo, vou puxar sardinha para o queijo que se tornou patrimônio, né, Bené? A gente não pode deixar de falar dele, ainda mais que café com queijo, gente, combina demais, né? Sem dúvida, Adriana. Como o Flávio bem lembrou aí da questão do café especial, né, dos cafés especiais, essa é uma grande tendência que a gente estava acostumado, né, com aquele café torrado, um café que no processo de torra excessiva você perde os aromas, os sabores, os odores que são frutados ou cheira aquilo outro, quer dizer, é uma coisa como se fosse um vinho de qualidade, né, que tem o terroir. Hoje sim, nos cafés especiais já falamos de terroir, já falamos de técnicas específicas para você ter aquele sabor ou aquele aroma, tá? Então, é crescente, sim, a questão do café especial. E aí, referendando o que a Adriana bem disse, o Brasil também vai aumentar, sem dúvida nenhuma, a questão do mercado de queijos, né? Com esse acordo feito entre a União Europeia e o Mercosul, eu tenho certeza que o Brasil vai crescer nas vendas de café, nas vendas de queijo, e isso mostra claramente por que um Macron estava contra, né, a possibilidade do Brasil entrar com produtos lá. Porque temos competitividade, porque temos bons produtos. O Brasil está se consolidando, como eu disse, não só como um produtor e comercializador de commodities. Cada vez mais ele está aprimorando os seus produtos para chegar, então, no mercado internacional com qualidade, para a gente conseguir concorrer com queijo francês, com queijo belga, e aí sim, eu ouso dizer o seguinte, né? A gente manda o chocolate bruto para a Europa e importa o chocolate belga. Eu tenho a convicção que a gente um dia ainda vai exportar não só o cacau bruto, mas sim o nosso chocolate brasileiro com qualidade. Essa é a grande tendência do agro brasileiro. E olha que a gente nem falou de cachaça. Nem falou. E já está acabando o tempo. Já está acabando o tempo. Precisamos de marcar mais tempo para a gente poder falar de muitas outras coisas, principalmente da cachaça, que é outra que vai também atingir o seu ápice, o seu auge e a sua valorização devida. Com certeza. O especialista em agronegócio, José Benevides Romano, ele que participou conosco, trazendo esse balanço dos principais desafios e conquistas do setor em 2024 e falou também agora da perspectiva de 2025. Ô Bené, obrigado, viu, pela sua participação aqui conosco. A gente só agradece, portas abertas, volte sempre para conversar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade para falar sobre o agronegócio, que é uma grande paixão nossa. A oportunidade de poder também trazer um pouco do que é o agronegócio para o público que muitas das vezes que está nas grandes cidades e não tem ideia desse pujante segmento. Estou à disposição a hora que vocês precisarem, tá? Beleza, um abraço, Bené. Adriana, prazer.